2 minutos. 2 minutos. Eu tenho aqui, posso enviar para você, Zeca, e para qualquer ouvinte que quiser me mandar um e-mail, eu envio, a Enciclopédia Britânica, muitas enciclopédias, a Enciclopédia Britânica, ela não é um livro teológico, não fala de teologia, mas nas suas páginas 365 e 366, relata, eu tenho aqui traduzido, vou mandar para o senhor ler então, também. Então eu não podia citar os... Mas se você recorreu a fatos extrabíblicos, eu também vou recorrer. Ué, oxe, por que você pode... Eu só quero deixar minha casa, você pode ficar à vontade, Então, pode citar sim, pode citar. Porque você pode... Vai dizer que... Não, irmãos, houve uma confusão. Eu não vou ler aqui, porque o artigo é muito grande, mas eu mesmo traduzi, dei um Google Tradutor, traduzi do inglês para o nosso... A enciclopédia que eu tenho ela toda completa para mandar para vocês, que havia um debate forte entre os próprios católicos. O Papa mandava tirar a fórmula trinitária, o outro falava, não, é muito forte para poder tirar o batismo em nome de Jesus, deixa rodar, deixa... Então, houve um diálogo muito grande e o próprio Papa, o cardeal Joseph Ratzinger, o nosso contemporâneo, escreveu dizendo que cita, inclusive, fontes, né? Inclusive a própria a Enciclopédia Britânica, para mostrar que foi interpolado, que não era uma unanimidade o batismo trinitário no primeiro século, não era, havia o batismo em nome de Jesus. E logo após a partida dos apóstolos que começou a ser introduzido o batismo trinitário e próprio o Tertuliano, e aí todo uma confusão que teve naquele período, se era ou se não era a fórmula trinitária, se valia ou se não valia, mas deixaram um bom tempo correr após Nicéia, que pararam com o batismo em nome de Jesus, através da Igreja Católica, para com o batismo em nome de Jesus. Mas ele durou até quase, no meio dos religiosos em geral, o batismo em nome de Jesus, até o Concílio de Nicéia. Posso contrapor, Zeca? Claro. Só vou pedir desculpa, pastor, precisar cortar por conta do tempo, Sim. Tá bom? E nós vamos encerrar o bloco, então, com a sua fala, pastor Átila. Vamos lá. Em primeiro lugar, isso não é... Anote bem isso aqui, irmãos. Isso não é provado. É uma suposição. Ele disse que a Igreja Católica cortou. Eu vou citar aqui 2 manuscritos que não era de uso da Igreja Católica. A Peshita, em aramaico, não era usado, não passou pelas mãos da Igreja Católica. O manuscrito em hebraico do Tilet também não passou pela Igreja Católica, não passou pela mão deles, e lá estava a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De que ano é esse documento? Nós temos outros manuscritos, isso aqui a Peshita, do segundo século. E nós temos outros manuscritos, um do 4º século, Códice Sinaíticos, Códice Washingtoniano, 4º século, Códice Alexandrinos, 5º século, Códice Bizantino, 3º século, Códice de Beza, do 5º século. Todos esses códices incluem a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dizer que a Igreja Católica citou a interpolação, o senhor acusa nós trinitarianos de adotar a trindade por causa da Igreja Católica. Aí só dá crédito o que a Igreja Católica está falando para debater contra esse sentido. É 2 pesos, 2 medidas. Todo crítico textual sério, ele vai ao texto, aos manuscritos mais antigos. E nós estamos citando aqui duas obras importantíssimas. Peshita, em aramaico, não passou pela Igreja Católica Romana. O manuscrito de hebraico de Dutilet também não passou. Todos eles próximo ali ao período em pauta de nosso debate. Pastor Tony, anote bem. O que o senhor está fazendo aí, com todo respeito à sua pessoa, já disse que o senhor é uma pessoa fantástica, é uma inverdade que o senhor está ensinando. Não teve interpolação. Eu não sei se eu tenho mais tempo para citar. Tem mais 2. Mais 2 minutos? Perfeito. Então a gente conclui aqui, ó. As palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aparecem também em todas as traduções antigas do Evangelho de Mateus ou do Novo Testamento completo, tais como já citei, Peshita Síriaca, Vulgata Latina, o Copta e as versões eslovacas. Não passaram pela Igreja Católica. Os cristãos sírios e coptas, que possuem sua própria tradução do Novo Testamento, não estavam ligados à Igreja Católica Romana, mas aceitavam essa passagem bíblica como autêntica. Às vezes é dito, só para eu concluir aqui, eu concluo de fato, às vezes é dito, para tentar fugir disso aqui, que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em aramaico ou em hebraico. Essa teoria deve ser rejeitada por pelo menos 3 razões. Tem mais aqui, mas vou citar 3. Primeiro, até hoje não foi encontrado nenhum fragmento em hebraico ou aramaico desse evangelho. Segundo,
O grego de Mateus, eu sou professor de grego, eu estou dizendo, não sou a maior autoridade no assunto e nem quero essa autoridade para mim, mas sou professor de grego. O grego de Mateus não apresenta qualquer indício de ter sido traduzido do aramaico. Terceiro lugar, existem muitas evidências de que Mateus utilizou o evangelho de Marcos, escrito em grego, para escrever o seu próprio evangelho. Bom, está provado que Mateus 28, 19 é autêntico, não teve interpolação. Esses manuscritos que eu citei aqui, 2 deles, 3, aliás, não passaram pela Igreja Católica Romana e eles aceitavam como bíblica aquela passagem. Ouvintes, telespectadores, isso é muito sério. Mateus 28 e 19 é um texto bíblico, um dos inquestionáveis, embora alguns questionem para tentar pautar sua teologia, que no meu pensamento, com respeito, está equivocada. Eu volto a fala para o Zeca.